Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta hoje. Aonde está o jardim do Éden? É possível encontrá-lo? Que jardim era esse? Vamos dar uma olhadinha nisso aí mais de perto? Vem comigo. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 28º vídeo. Quero fazer a leitura de Gênesis 2, de 8 a 14, onde lemos assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali a bdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então eu queria dizer para você o seguinte hoje aqui, olha só, a Bíblia diz que Deus fez o planeta e fez um jardim, não diz qual era o tamanho do jardim, se era muito grande, se muito pequeno, não tenho a menor ideia de como era, mas vou me permitir pensar aqui o seguinte: deve ter sido um jardim, hein? A gente está acostumado a ver como Deus é criativo, como Deus é inteligente, como Ele combina bem as situações. Que jardim não deve ter feito para que o ser humano pudesse aprender como preservar e como deixar o planeta arrumado. Deus não deu um pedaço de terreno, está aqui, Adão, se vira aqui, não. Deus plantou um jardim. Gente, você conhece alguém que não gosta de jardim? Não estou perguntando se você gosta de cuidar do jardim. Eu estou perguntando se você não gosta de olhar um jardim. Mas o que é bonito dá trabalho, né? E Deus não foge do trabalho. Ele fez um jardim e queria que o homem fizesse o jardim. E para falar a verdade, eu quando leio esse texto, eu fico impressionado e fico pensando que Deus nos entusiasma a fazer as coisas com ordenamento, com cuidado, com beleza. Tudo que a gente faz na vida deve ter um toque de beleza, porque Deus fez o jardim para o homem contemplar, viver bem. Faça isso na sua vida. Trabalhe sempre dando um toque de beleza, procurando fazer coisas belas, coisas harmônicas, coisas que ficam bem feitas. Deus fez o jardim e colocou lá o ser humano. À medida que esse ser humano fosse se multiplicando, provavelmente deveria ir copiando a obra de Deus e expandindo esse jardim, até cobrir a terra toda. Imagino que é exatamente isso que deveria acontecer. Ali havia todo tipo de árvore, né? E árvore com alimento, e a Bíblia nos fala da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que nós vamos ver daqui a pouco, num outro vídeo, não agora não. A questão do jardim aqui é o seguinte, ora, esse jardim, a gente não sabe exatamente onde era,
A gente tem indicação aqui de que ele ficava no meio desses 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Hoje nós sabemos onde é o Tigre e o Eufrates, mas não temos a menor ideia onde estão o Pison e o Gion. Ainda que diga aqui a terra de Avilá, a terra de Cush, mas é debatido até mesmo onde é a terra de Cush, de forma que é muito difícil precisar onde era o Jardim do Éden. Há até quem diga que o Jardim do Éden era em Jerusalém, por causa de Ezequiel 28, que diz, parece dizer ali, é uma referência a Satanás, que tu estavas no Éden de Deus, Jardim de Deus, no Monte Santo de Deus. E essa expressão Monte Santo sempre, geralmente, refere-se a Jerusalém. Portanto, há quem diga que é em Jerusalém. A gente sabe que o dilúvio detonou, gente, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Algumas pessoas têm olhado aqui esse texto e têm dito assim, Moisés, quando foi escrever, olhou aqui e alguém nomeou aquele rio lá de Eufrates e do Tigre, porque existiam, antes do dilúvio, existiam esses rios, e depois alguém pegou desses 2 rios e colocou lá o nome de rio Eufrates e rio Tigre. Eu não vou discutir isso, essa questão. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a história de Gênesis é atestada por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, é palavra de Deus. Eu creio exatamente que mesmo antes do dilúvio, mesmo sem a gente saber exatamente onde era, eu creio exatamente que era naquela região que tudo começou. E é exatamente ali onde tudo terminará. Se você olhar no Apocalipse, você vai encontrar no capítulo 8 lá, a grande guerra no rio Eufrates. Ali o mundo se iniciou. Ali o mundo parece provocar o seu fim. Então, como Deus estava antes do dilúvio, durante o dilúvio e posterior ao dilúvio, ele pôde inspirar Moisés a dizer o que disse, a escrever o que escreveu. Por isso, não vou discutir sobre essa questão. Creio exatamente que naquela região estava o Jardim do Éden e o dilúvio levou embora. É curioso que o paraíso, o Jardim do Éden, o paraíso de Deus, é visto no último livro da Bíblia, no Apocalipse, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 22. Nós temos referência à árvore da vida, novamente, o homem tendo acesso à árvore da vida, e isso já nos dá uma dica do que é a árvore da vida, né? E porque Deus proibiu o homem a árvore da vida no capítulo 3, já vai nos dando uma dica, mas eu quero dizer mais do que isso. Aquilo que foi proibido e que foi destruído, proibido lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 3, no Apocalipse, o paraíso de Deus se coloca novamente ao alcance do ser humano na pessoa de Cristo Jesus. Olha, eu não sei quem você é exatamente, mas em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que temos o perdão dos nossos pecados, quando dele nos arrependemos dos nossos pecados, deles, e cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, o homem tem acesso novamente ao paraíso de Deus e à árvore da vida. O Jardim do Éden está destruído, acabou.
não tenho nenhuma esperança de encontrar onde era, mas sei que era naquela região ali, porque Deus indicou ali. Mas mais do que isso, esse paraíso, novamente entraremos nele para vivermos com Deus, em Cristo Jesus. Então, eu espero que tenha ajudado você e espero encontrar novamente a sua atenção no próximo vídeo. Portanto, dê uma curtida aí, comente ou faça perguntas, inscreva-se no canal porque ajuda muito e compartilhe esse vídeo. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.